Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reflexão, mais uma noite de reunião pública, em que aqui nos dispomos a estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo. Hoje temos a grata satisfação de contar com a participação e colaboração da nossa querida irmã Ana Veloso, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e já nossa sócia, né? Porque todo mês a Aninha está aqui com a gente, nos auxiliando, nos ajudando com alguns temas, né? E hoje, né, o tema proposto é a prece, né? E vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que o que aqui hoje será ministrado possa nos auxiliar a entender melhor essa nossa jornada encarnatória, essa nossa jornada evolutiva, que possamos utilizar esses ensinamentos para a nossa melhora moral, para o autoconhecimento e para o auxílio ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus nos guie hoje e sempre. Que assim seja. E agora, passo a palavra à minha querida irmã Ana. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Muito obrigada de novo pelo convite. A sócia da Casa de Moacir, trabalhadora da FEP. É um prazer de novo estar aqui com vocês, tá? Compartilhando essas reflexões. E a palestrante Ana Teresa Camasmi, pesquisadora da ciência espírita, ela conta uma situação que vivenciou. Ela esteve num seminário em uma casa espírita, passou o dia nos trabalhos e à tarde, nesse seminário, teve uma ação que algumas casas realizam, que são as cartas consoladoras. E as cartas consoladoras são as psicografias que a espiritualidade amiga, através da iluminação de Deus, de Jesus e de todos os espíritos superiores, eles permitem que, em algumas situações, em alguns momentos, os médiuns, que são aquelas pessoas que têm essa capacidade de um intercâmbio maior, porque todo mundo aqui tem intercâmbio com a espiritualidade, com os desencarnados. Essa é a novidade da noite, né? Não somente aqueles que são médiuns, ostensivamente, porque todos e todas temos um grau de mediunidade, nascemos com eles, daqui a pouco eu chego lá, com ele. E aí, nessa sessão de cartas consoladoras, aconteceu à tarde, e aí ela foi para o hotel, porque ela estava fora da cidade dela, e a dirigente da casa contou a ela uma situação que eu vou reproduzir aqui para vocês. Diz que à tarde, durante a sessão de cartas consoladoras, tinha uma senhora que estava aí no auditório, como vocês estão, pedindo muito que o filho dela, que já estava no plano espiritual, adentrasse o ambiente e viesse, porque ela queria muito que o filho dela pudesse dar uma comunicação. E ela pedia: venha meu filho, sentadinha, esperando, venha meu filho, por favor, fazendo uma prece. E pedia para que o filho pudesse chegar até o ambiente. Do lado de fora do centro, né,
no plano espiritual, o filho dela, junto com outros jovens com espíritos já desencarnados, tentava entrar no ambiente e não conseguia. Por quê? Porque a frequência vibratória dele, né? Porque todos nós temos uma frequência vibratória, certo? Cada espírito tem a sua frequência. Quanto mais evoluído, mais tranquila essa frequência é. É uma frequência de amor, de paz, de bondade. Quanto mais intranquilo, perturbado, aperreado, nervoso, menor a frequência vibratória. Isso é com todo mundo. Tem uma parte do Evangelho, não sei se vocês já chegaram lá, que fala da cólera. E a própria Joana de Ângeles, que é uma das... é a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela, em várias obras dela, ela diz que quando a gente se desequilibra, quando a gente se chateia, quando fica com raiva, que acaba se encolerizando, todas as células do nosso organismo sentem. E a nossa frequência vibratória, ela cai. Nenhum espírito tem a frequência vibratória exatamente igual a outro, mas pela sintonia vibracional, a gente pode se aproximar de alguns e eles podem se aproximar da gente. Quanto mais afável, paciente, tranquilo, sereno eu sou, mais eu vou atrair espíritos desencarnados e espíritos encarnados que vibrem na mesma sintonia que eu estou. Tendo essa explicação apresentada para vocês, o espírito do filho daquela senhora não conseguia adentrar no ambiente, porque a frequência dele era como se ele estivesse batendo e voltando. Em um determinado momento, e quem conta é ele diz que de repente ele entra no ambiente. E a mãe dele, fazendo aquela prece, aquela oração sentida, ele chega perto dela, mas ela não escuta. Ele não consegue também acessar a mesa, porque ainda não era permitido para ele fazer essa comunicação. Mas ele consegue ser encontrado por um outro espírito trabalhador daquela casa, que chega para ele e diz: calma, fique tranquilo, você está aqui, fique aqui conosco, que agora você não vai poder dar a comunicação, mas você vai ficar com a gente. Aí ele fica. A mãe dele vai embora. Quando chega a noite, ele dá a comunicação na reunião mediúnica, porque aquela noite tinha mediúnica. E ele diz que, de repente, estava do lado de fora e se viu dentro da casa espírita. E aí ele entra, ele dá a comunicação através da mediunidade de um outro irmão, e ele explica esse fenômeno. E o fenômeno só pôde acontecer porque a mãe dele realizou uma prece tão profunda, uma prece vertical, que vai direto, tá certo, para a espiritualidade, para Deus. Com tanto amor, uma prece que foi sentida no recôndito da alma daquela mãe, e que foi capaz de trazer o filho que estava na erraticidade, tá certo? Para dentro do centro, e ele foi atendido, foi resgatado, e hoje esse espírito é trabalhador da casa. E a mãe dele nem sabe que a ação da prece foi tão importante para que seu filho desencarnado pudesse ser atendido pela espiritualidade amiga. Então, não podemos negar o poder da prece. A ação da prece, ela pode ser, né? Nesse caso, foi uma prece sentida por um ente querido, por outra pessoa, por outro espírito. E funcionou.
talvez essa mãe não tenha nem a consciência do bem que ela fez pelo filho dela. Eu não sei se vocês leram o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Não sei se vocês leram. Alguém aqui leu? Ótimo, leiam. Vou dar spoiler aqui do livro. Tem um momento, quando eu peguei esse livro para ler, faz tempo, eu só ficava na expectativa de que ele encontrasse a mãe dele. E ele só vai encontrar a mãe dele, segundo a obra, 8 anos depois que ele está no plano espiritual. E eu fiquei arrasada. Porque eu ficava, meu Deus, será que quando minha mãe partir eu vou demorar tanto para encontrar com ela? E eu só ficava assim, eu angustiada. Quando chegou na parte que ele se encontrou com a mãe, eu chorei muito no livro. Eu sempre me emociono. Porque André Luiz foi resgatado também pela ação da prece da sua mãe. Então, gente, não vou contar mais detalhes do livro, leiam. O encontro dele com a mãe dele é maravilhoso, né? Mas eu estou trazendo esses 2 casos para a gente começar a refletir sobre o poder da prece. E dizendo para vocês que a prece está ao alcance de qualquer pessoa. Não precisa ser dirigente da casa espírita, não precisa ser religioso, não precisa. Qualquer um de nós pode fazer a sua própria prece. E a ação da prece, ela é tão importante na nossa vida, no mundo material, quanto ela é importante no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Tão importante que é capaz de transformar a nós mesmos e transformar aquele pelo qual a gente faz a oração. Vou contar uma história minha antes de entrar aqui, porque eu fiz algumas perguntas, né? Qual é o poder da prece? Como a prece é transmitida? E qual é a melhor forma de orar? Porque também tem isso. Teve uma amiga minha que em um determinado momento da vida dela, ela estava tão aperreada, e eu falei com ela e ela disse assim, eu disse, faça uma prece. Eu sempre digo para as pessoas, né, assim, quando estão num aperreio grande, não só. Aí eu disse, faça uma prece. Aí ela disse, Ana, eu estou de um jeito que eu não consigo nem fazer nenhuma oração. Eu estou de um jeito que eu não consigo nem fazer uma prece, de tão aperreada que eu estou. Aí eu disse, mas procure se concentrar. Aí eu lembrei que tem um trabalhador lá da federação, um querido, que o nome dele é Ricardo. E a gente fez o curso do MEP junto, né? Do estudo avançado da doutrina espírita, que é a primeira parte do curso, que é o ESD, é o estudo sistematizado. Depois tem o mais avançado, que é o MEP, que eu fiz e fui da turma dele. O ESD foi 3 anos de curso e o MEP foram 2 anos de curso, né, que é o estudo da mediunidade. E Ricardo, toda a aula a gente fazia prece. E a gente foi exercitando a prece, toda a aula. Aí Ricardo dizia, vou fazer uma prece bem simplesinha, né? Aí eu fui, disse para essa amiga, faça uma prece, bem simples. Não precisa ser rebuscada não, é só fazer. Tente. E aí ela disse que estava num aperreio tão grande que não conseguia fazer nenhuma prece. Vejam a situação que às vezes a gente se encontra, que é como se a gente tivesse envolvido numa energia, numa vibração, obrigada meu irmão, numa vibração tão pesada que a gente não conseguisse nem se conectar com o alto. Mas ela finalmente conseguiu fazer a prece, como diz Ricardo,
bem simplesinha, porque na hora de fazer a oração, quando caía nele, ele olhava assim e fazia: minha gente, eu vou fazer uma bem simplesinha, porque ele tinha vergonha. E hoje ele é trabalhador lá da federação. Então, vou trazendo esse exemplo, porque vou trazer outro exemplo da minha vida. Uma amiga minha também, que ela digamos assim, ela é agnóstica, ela não acredita, ela dizia a mim que não acreditava em Deus. Eu respeito, obviamente, as posições das pessoas, não tem esse problema. Mas um dia ela estava tão aperreada, porque ela estava precisando de um trabalho, ela tem filhos, né? E tudo. E ela disse: eu preciso de um trabalho, eu preciso arrumar um trabalho, porque não posso ficar do jeito que eu estou numa situação complicada, vai ficar mais complicada ainda. Ana, tu que acredita, reza por mim, para eu conseguir um emprego? Aí eu disse a ela: eu vou rezar, viu, minha irmã, por você. Vou rezar, vou pedir mesmo, porque a causa é nobre, é uma família que está precisando, mas você tem que acreditar. Acredite na prece que eu vou fazer. Acredite. Acredite. E eu fiz, né? Eu fiz. E, por incrível que pareça, não foi porque eu fiz não, tá, gente? Mas apareceu um emprego para ela e ela está bem. A espiritualidade, Deus percebeu que eu fiz, e outras pessoas fizeram também. A gente uniu esforços. Foi uma vibração positiva que ela estava precisando. Às vezes, a prece é por uma pessoa que ela nem sabe que a gente está fazendo por ela. Assim como tem gente que reza por nós, que a gente também não sabe. E chega. Porque a sintonia se estabelece, tá? A gente tem, comumente, foi dito e foi estudado que a gente tem 5 sentidos, né? O olfato, a visão, o tato, a audição, não é isso? Mas a gente tem mais um, que é o sentido da mediunidade. Que esse sentido, ele não é somente, digamos, que seja da espiritualidade ou do espírito. Ele tem, segundo o nosso pesquisador Jorge Elahá, esse sentido ele tem uma dimensão que é orgânica, é física. A gente sente, a mediunidade se estabelece e ela se apresenta por meio de um acesso do nosso organismo a uma sintonia. Tem uma glândulazinha ali que fica mais ou menos aqui, ó, e é no centro da nossa cabeça, que ela se chama pineal. Isso é pesquisa científica. É pineal e o outro nome que se dá a ela é epífise. Essa glândula bem pequenininha fica no centro e é ela que estabelece esse contato, tá certo? Com as outras dimensões, ou com a dimensão espiritual. Através dela a gente se conecta. É um dos veículos de comunicação. E é através dela, com essa predisposição orgânica que a gente tem, que a gente exerce a nossa mediunidade. Cada um, cada uma. Alguns com a mediunidade que se diz ostensiva, que são aquelas pessoas, como a nossa irmã, que hoje eu estava vendo até uma palestra dela, Isabel Salomão de Campos, que ela via, e ela ainda não era, digamos assim, espírita quando ela era jovem, recém-casada, com filhos pequenos, e ela via os espíritos e ela conversava com eles. E ela foi convocada a coordenar uma casa espírita, e ela dizia: como é que eu vou se eu ainda não sou nem espírita? Mas a espiritualidade disse: você vai aprender. E hoje todo mundo conhece essa médium maravilhosa que trouxe tantas contribuições para a ciência espírita.
Mas isso se estabelecia e se estabelece de uma forma que também é orgânica, tá certo? Não é somente a dimensão do espírito que vive conosco no nosso corpo, né? Na verdade, a gente é um espírito com um corpo. Não é um corpo com um espírito, porque a nossa existência milenar, infinita, é uma existência espiritual num corpo material transitório. Porque a gente já viveu muitas vidas em outros corpos e a gente possivelmente vai viver outras encarnações. E aí, essa predisposição orgânica que a gente tem para a mediunidade, ela tem uma possibilidade que nos abre para sentir a energia das outras pessoas, a vibração. Por exemplo, você chega num ambiente e você tem algumas pessoas que sentem. Eu chego num ambiente e eu sinto que aquele ambiente não caiu bem. Ou dou de cara numa situação que eu já vejo, já prevejo que isso não vai dar certo. Às vezes, quando a gente pede ao nosso anjo da guarda que esteja do nosso lado, é ele dizendo assim, vai não, vai dar certo não. Mas aí a gente às vezes teima e vai, né? Infelizmente, a gente tem que ter o hábito de viver em oração. Como é que é isso? É o tempo todinho orando. Viver em oração significa você se pacificar, ser mais sereno, permitir abrir aquele canal, sabe? Que às vezes, quando a gente está desequilibrado, que está triste, que está revoltado, indignado, sentimentos que predominam ainda nesse planeta de provas e expiações e que nos afetam, que nos atacam, tá certo? A gente não consegue estabelecer essa vibração, essa energia salutar. E aí a gente fecha as portas. O anjo da guarda está ali do nosso lado olhando e a gente lá estressado, nervoso e não consegue ouvir o que ele está dizendo ali para nos orientar. E com o recurso da prece, tá certo? A gente tem condições de abrir esse canal. Percebam, eu não estou dizendo aqui que com o recurso da prece eu vou passar a ver os espíritos. Não é isso. Não é isso. Ah, se todo dia eu fizer uma oração, eu vou ver o desencarnado que está do meu lado, orando comigo, eu vou ver meu anjo da guarda. Não é isso. Eu estou dizendo, e não sou eu que estou dizendo, porque também tem isso. Tem muito do que eu estou dizendo aqui que não sou eu. É a espiritualidade, é a codificação, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Pedir e obtereis, a ação da prece. É o livro dos Espíritos, as perguntas que Kardec fez e que o Espírito de verdade que coordenou, né, a pleiade de espíritos respondeu. É a literatura e é a ciência espírita que comprova que quanto mais eu consigo estabelecer um contato maior com a minha capacidade de mudar a minha vibração, a minha faixa de onda pela oração, muito mais eu serei tranquilo, sereno e vou conseguir enfrentar os problemas. Aí vocês vão dizer, está dizendo que quando a gente faz a oração, a gente vai ter mais problema nenhum. Eu vou sair daqui, nenhuma topada eu vou levar. Não estou dizendo isso. Os problemas vão continuar existindo. As dificuldades vão permanecer. Os momentos de aperreio, de desespero, vão acontecer. Mas a gente vai estar muito mais forte para poder enfrentar. A oração nos reveste de uma capacidade de enfrentar os problemas. É como
Vocês se lembram, quem é jovem não lembra não, mas o povo que é da minha geração adiante vai lembrar de Popeye, não tinha um espinafre? O marinheiro Popeye, quando ele comia o espinafre, ele ficava forte. Quando a gente faz a oração, a gente fortalece o nosso espírito. E fortalecendo o nosso espírito, a gente vai fortalecer o nosso corpo físico. Porque muitos dos problemas de saúde que a gente tem, eles têm origem no desequilíbrio espiritual, que vai para o desequilíbrio psíquico e para o desequilíbrio do corpo. Mas eu chego lá. Então, a vida, eu coloquei aqui, né, que a vida continua, não é só na matéria. Então, a vibração que a gente estabelece através da transmissão do pensamento com a espiritualidade superior, ela vai fazer com que as nossas companhias, elas sejam melhores. Então, você vai dizer assim, basta fazer uma oração que eu vou resolver todos os meus problemas, vai ser milagre? Não. O recurso da oração vai nos ajudar, mas a reforma íntima, lembram? A reforma íntima, ela é fundamental. Porque é nosso dever. É o caminho para a evolução. É através da reforma íntima, é todo dia aquela escadinha que eu vou subindo. Hoje eu vou poder fazer a minha autorreflexão para me autoconhecer, meu autoconhecimento, e vou entender que hoje eu passei por uma situação, mas na hora que eu ia soltar eu segurei. Na hora que eu ia dizer uma coisa, eu não disse não. Mas você pensou, eu tinha uma vizinha, que ela é de uma religião, de outra religião, que eu lembro tanto dela, porque eu escutava todas as músicas que ela botava, e ela era vizinha assim de casa, e eu ouvi ela dizer, você pecou pelo pensamento, mas não agiu. Né? A gente tem a capacidade do autocontrole, nosso livre-arbítrio. Nós já estamos um pouco adiante nesse planeta. A gente não é só instinto, a gente é instinto e sentimento. A gente tem que aprender a domar essa que habita aqui dentro de nós. E a oração também é um caminho. Uma vez eu fui para um atendimento fraterno lá na federação. Eu acho que eu já contei isso aqui. E eu estava muito aperreada, porque eu já contei, mas eu vou repetir, porque funcionou. E as coisas que funcionam a gente tem que dizer, né? Eu estava muito aperreada, porque eu era síndica do prédio. Horrível ser síndica, viu? Experiência que eu não recomendo a ninguém. E eu fui síndica sem querer, porque eu estava viajando a trabalho e me elegeram numa assembleia, e quando eu cheguei eu tive que assumir, porque fizeram uma pegadinha. E o porteiro do prédio, ele estava me tratando muito mal, de uma hora para outra, assim. E eu não lembrava de eu ter feito nada com ele, sempre tratava muito bem. E ele estava super arisco comigo. Aí eu fui no atendimento fraterno, lá na federação, e aí a irmã perguntou como era que eu estava. Eu disse, eu estou bem, eu estou com as coisas no trabalho, nos aperreios no trabalho. Mas o porteiro do meu prédio está me tratando mal. Eu não sei o que está acontecendo. Parece uma coisa surreal. Não sei de onde foi que veio isso. Aí ela disse, já orou por ele? Eu disse, não. Minha irmã, você tem que orar por ele. Não é somente tratar bem, não. Vai ter que orar. Aí eu, tá certo. Cheguei em casa, contei a minha mãe disse, faça. Em uma semana, ele voltou ao normal. Todo dia eu pedia para que ele se acalmasse, que ele ficasse bem, parará. Deu certo. Na minha concepção, existia alguma influência para me desequilibrar e, de repente, estava usando uma terceira pessoa para me aperrear. Isso pode acontecer? Pode. Mas quando a gente emana bons pensamentos e pratica boas ações, a gente se protege. É como se a gente tivesse
revestida de uma força tão grande, que é uma força interior, que faz com que a gente avance, que a gente não retroceda, e que a gente consiga enfrentar, e consiga entender que a gente que já tem um pouquinho mais de presença na casa espírita, que assiste reunião, que já tem leitura, que já conhece um pouco, a gente tem a obrigação de compreender que nem todas as pessoas, elas vão agir com a gente como a gente age com elas. E, novamente, o recurso da prece, essa comunicação com o mundo espiritual, vai nos ajudar a lidar com determinadas situações que exigem inspiração, exigem de nós, às vezes, forças que a gente acha que nem tem. Em determinadas situações das nossas vidas, a gente olha para trás e diz assim, eu não sei como foi que eu passei por aquilo ali. Não é assim? Eu vivi um problema tão difícil, mas eu consegui passar por ele. Sem me desesperar tanto, me desesperei, me aperriei, mas eu consegui passar por ele. Ah, mas você vai dizer, eu só vou fazer a oração quando eu estiver na bad vibe? Não. A oração tem que ser para agradecer, sempre, por tudo. Seja grato. Quando você tiver uma conquista na sua vida, você agradeça. Você vá em qualquer lugar, em qualquer momento. A oração não precisa ser no centro de Moacir. A oração pode ser na sua casa. A oração pode ser quando você chega no seu trabalho. Quando você entra no seu trabalho, você já vai orando. Eu, quando chego no meu trabalho, que eu acho linda a paisagem, eu sempre entro pelo mesmo lugar, aí eu acho linda as árvores, aí eu já vou dizendo, muito obrigada, meu Deus, pelo meu trabalho, muito obrigada, obrigada a minha mãe por me incentivar e ficar comigo segurando na minha mão, fazendo a prece de Cáritas para eu passar nesse concurso, muito obrigada. Aí eu vou entrando e já vou agradecendo. É assim. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente se fortaleça. Ah, Ana, mas você no seu trabalho, todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problema. E não vai ser milagre, como eu já disse antes, mas a gente vai se sentir menos vulnerável, sabe? A gente vai se sentir um pouco mais forte para lidar. E essa tradição do contato com o mundo espiritual, com a divindade, isso não é novo. Isso existe desde que o mundo é mundo. Em todas as tradições, tá certo? De civilização, a gente tem uma crença que é muito mais politeísta, acredita-se em muito mais deusas, do que monoteísta. E a gente tem uma tradição de tentar esse contato, essa transcendência com o divino. Então, a humanidade sempre recorreu à divindade para se conectar com o alto e se fortalecer. Em alguns momentos, as preces eram, para preparar os guerreiros de determinados exércitos para exterminar o outro exército do outro país, da outra nação. Isso acontecia. É um uso equivocado da prece. Digamos que seja, na classificação, a prece descendente. O pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, é uma obra que coloca a conexão com o divino e as categorias de preces. E essa prece, que é aquela, infelizmente isso ainda acontece, não sei nem se a gente pode dizer que isso é uma prece. É aquela que é assim, rapaz, vou rezar para que fulano dê uma topada ali e fique uma unha encravada. Quem nunca ouviu isso? Eu estou falando de um caso dos guerreiros que faziam suas orações para vencer a guerra. É uma prece descendente.
porque você está fazendo sua oração para exterminar o outro. Mas não tem aquele sentimento que às vezes a gente tem. Olha, a gente tem mais não, viu? Aqui ninguém pensa mais nisso, né? Todo mundo aqui, ninguém pensou isso aí, né? De repente. Ah, rapaz, tomara que fulano não consiga esse cargo não, porque se ele conseguir, ele vai me prejudicar aqui no trabalho. Vou rezar. Eu trabalhei num lugar que tinha uma pessoa e essa pessoa era difícil. E aí o recado da espiritualidade foi: você está fazendo tudo errado. Você não tem que rezar, tá certo? Para essa pessoa sair. Ou para você sair. Você tem que fazer diferente, Ana. Seja inteligente. Você tem que rezar para ela conseguir um emprego excelente, para ganhar muito mais, não sei o quê. Pronto, aí ela sai. Você tem que fazer isso. Você não tem que rezar. Oh, meu Deus, me ajude a suportar a presença dessa pessoa que trabalha comigo e eu fico me sentindo e não sei o quê, e eu arengo com ela, toda vez eu me arrependo, mas eu não consigo. Não, você tem que rezar pelo bem. Os budistas, quando eles fazem as orações deles, eles fazem pela humanidade. Olha aí. Quando o filho de um budista vai fazer uma viagem, por exemplo, ele não faz uma oração pedindo que o filho dele não sofra nada, que a viagem seja tranquila. Se for de ônibus, que dê tudo certo. Se for de avião, avião também. Ele pede para que todos os viajantes tenham sucesso na sua jornada. Vejam. Então, quando eu passei a entender que eu precisava fazer uma oração pelo bem daquela pessoa, eu não fazia nada pensando no mal, mas eu não sabia pedir. Aprendi a pedir. Aconteceu um milagre. Apareceu um emprego muito melhor. E quando eu soube que a pessoa estava indo, eu fiquei felicíssima por ela e por mim. Deu certo. Então, existe a prece que é vertical. Eu estou brincando, viu, minha gente? Mas faz parte da nossa evolução. Nós estamos no caminho da evolução, eu e vocês. A gente está no mesmo planeta, no mesmo lugar. Não é à toa que eu estou aqui, vocês estão aí. Eu só estou falando aqui, mas eu sou como vocês. Sinto do mesmo jeito. E tenho que me controlar do mesmo jeito. E eu venho fazer palestra aqui, os temas são para mim do mesmo jeito que são para vocês. Né? Então, a prece vertical é aquela que você consegue se conectar com o alto, com a espiritualidade superior. É aquela prece que você vai agradecer. Porque as preces, a gente pode pedir, louvar, agradecer, fazer por nós, pelo próximo, pelos desencarnados, pelos enfermos, tá certo? Mas aqui, eita, não volta não, né? Tem nada não. Na prece que é vertical, a gente, na classificação, é aquela que você agradece e que você pede, por exemplo, força e coragem para enfrentar o que vier na vida. É aquela prece mais profunda e que a gente ainda não sabe fazê-la como deveria. No sentido de que a gente faz a prece, muitas vezes a gente faz a prece horizontal. Como essa. Deus, por favor, me ajude a pagar aquele boleto que está vencendo e eu não consigo pagar. É mais voltada para o imediato e para o material. Deus, por favor, me conceda que aquele consórcio que eu pago há 4 anos, meu carro seja contemplado. Prece vertical. Né?
Não é uma prece vertical, porque você não está pedindo, digamos assim, algo que lhe sustente e que lhe fortaleça para você conseguir, com as suas próprias ações, reflexões e com a sua própria reforma íntima, mudar o ambiente vibratório e acessar aquilo que você deseja. Porque a espiritualidade diz que tudo que a gente precisa está ao nosso derredor. Inclusive, os melhores, digamos assim, insights, conselhos, orientações, mas a gente não consegue acessar, porque a gente não abre a nossa percepção para que a espiritualidade chegue junto. Porque quando a gente vai pedir, por exemplo, para o anjo de guarda nos proteger, quando a gente vai deitar, é um hábito que as crianças também adquirem, né? Que se ensina, reze para o seu anjinho de guarda. Há uma amiga minha que teve um filho, e o filhinho dela, ele tinha muito pesadelo. E eu dizia, faça uma oração com ele para o anjinho de guarda, para ele ficar juntinho dele e tal. Aí ela disse que foi fazer, né, com o filho. Aí um dia um menino tinha uns 6 para 7 anos, virou para ela e disse: ô mãe, Deus é como a internet, é? Porque ela disse que Deus era onisciente, onipotente e onipresente, estava em todo lugar. Aí o menino perguntou que é como a internet que está em todo canto? Veja, a pergunta do menino, né? E aí ela foi explicar a ele que é uma internet banda larguíssima, né? De alta potência, não é aquela que a gente tem que discar, nem é aquela que fica caindo, porque a vibração é superior, né? E aí a gente tem a prece, que é para a gente pedir, né? E a gente recorre muito à prece para pedir, né? E eu acho que às vezes eu fico preocupada, porque eu fico pensando, Deus já está cansado, porque eu fico pedindo força e coragem todo dia. Mas agradeço também. A prece inclinada, minha gente, é aquela que você faz assim. Olhe, se eu tirar na Mega Sena agora que está acumulada, eu vou ajudar o cirurgião plástico que vai fazer uma recalçutagem no meu corpo. Eu vou ajudar o dentista que vai fazer uma cirurgia bucal para ficar com os dentes assim. Essa é a prece inclinada, é que você pede algo, mas que você também tenta justificar que você está pedindo não só para você. Se eu tirar na Mega Sena, eu vou ajudar A, B, C, D ou E. Uma vez, isso é muito engraçado, porque tinha uma família que eu tinha amizade, quando eu era jovem, e aí tinha o pai do pessoal dizia assim, vou jogar toda vez, vou jogar na loteria. Aí a mãe, a esposa dele dizia, tu vai fazer o que com o dinheiro? Ele, se eu tirar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Ela disse, o problema é esse, tu vai ajudar um bocado de gente que não faz nada. Aí Deus olha para tu e diz assim, eu vou não vai tirar não, vai querer ajudar esse povo que não faz nada. Isso era uma coisa que ela repetia todas as vezes que ele dizia, você nem reza para mim para eu tirar na loteria. Ele disse, vou rezar não, tu vai ajudar o povo que não faz nada, você não tem que ganhar na loteria para esse povo poder trabalhar. Então assim, gente, eu estou brincando com vocês, mas é complicado. Cuidado com o que pede. Às vezes a gente pede e a gente consegue, e a gente não está preparado para o que a gente está pedindo não. E às vezes a gente não sabe pedir. Não sabe nem pedir. Então, é importante a gente refletir sobre isso.
Não pode ser um ato mecânico. É o que a espiritualidade também diz no Evangelho. Você vai fazer uma prece e você vai fazer com palavras rebuscadas, termos intelectualizados, etc. Não é a forma, é o sentimento. É o sentimento. E tem gente que diz assim, ó, eu não vou rezar não, porque Deus sabe das minhas necessidades. Por que que eu tenho que pedir? Por que que eu tenho que rezar? Se Ele está junto de mim, é onipotente, é onisciente, é onipresente, Ele sabe do que eu preciso. E por que que eu tenho que pedir? Você vai fazer a oração, minha amiga, para você se sentir aberta para receber e para doar. Quando a gente faz uma prece pelos enfermos, tem uma pessoa doente no hospital, aí liga o familiar e diz, por favor, olhe para o fulano, que ele está internado, está no hospital, vai fazer uma cirurgia. Não é isso? E a gente faz. Estudos comprovam, científicos, que a prece e a fé e a oração, elas são fundamentais para a melhoria nos tratamentos. Isso já é cientificamente comprovado, eu não estou aqui inventando não. São pesquisas que apontam que aquele grupamento de pacientes que faz orações, que a família faz oração e aquele que não faz, esse aqui tem muito mais chances de se recuperar. Ah, mas isso é um milagre? Não. É a ação da prece que faz com que a gente que vive nessa transmissão de pensamento possa chegar àquela pessoa e às vezes dar um refrigério, se chama refrigério na alma. Alguém está tão aperreado, olha aí, como é que é transmitido? Assim como a comunicação entre os espíritos é pelo pensamento. Às vezes uma pessoa está tão aperreada, você reza por ela, naquele momento ela sente. Quantas vezes a gente não fez orações pelos nossos entes queridos que estão no plano espiritual e isso chegou até eles e eles se sentiram bem? São inúmeros os relatos da espiritualidade. Do mesmo jeito que o telefone toca de lá para cá. Quando a gente está aperreado e preocupado, os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, eles também mentalizam para que a gente tenha bom ânimo. E a prece vem de lá para cá também. Não é só daqui para lá, né? E essa transmissão se dá, porque ficou grande aqui, né? Essa transmissão se dá através do pensamento, pela sintonia que a gente estabelece, né? Porque a gente está imerso num que se chama de fluido vital. É uma energia cósmica. Nós, todo mundo aqui está imerso nesse fluido vital. Não se aperrei não. E essa transmissão de pensamento acontece muitas vezes quando eu comecei a palestra aqui, falando de sintonia de energia. Ah, a minha energia bateu com fulano, foi a sintonia. Vou dar um exemplo que não é que é mais ou menos as ondas sonoras. Vocês sabem que o rádio capta a onda sonora. E aquela onda vai e chega, não é isso? E você capta pela sintonia. No pensamento, né, a transmissão também se dá de forma parecida, mas mais potente. Por quê? Porque a gente, no rádio, existe uma onda que trafega pelo ar. Na questão espiritual, nós estamos imersos nesse fluido. E é através do fluido cósmico universal
que a vibração acontece, que a invocação muitas vezes acontece. Agora, para que eu consiga ter esse acesso, eu preciso ter humildade. Não dá para você fazer uma prece, por exemplo, um exemplo do livro, né, do Evangelho, que um determinado grupamento de cidadãos, eles faziam uma prece dizendo assim: ah, porque eu sou melhor do que fulano. Me conceda a graça disso, porque eu sou melhor do que fulano, beltrano, ciclano, que é da minha família, mas ele está numa posição financeira melhor do que eu, mas eu sou melhor do que ele, porque eu vou para a igreja 4 vezes por semana, ele não vai para a igreja nenhuma, só vive no bar e vive cheio de dinheiro e eu vivo liso. Estou dando um exemplo. Essa prece, você está se considerando superior ao outro, não tem efeito nenhum. A gente tem que ter humildade para reconhecer as nossas limitações e também se colocar de forma humilde perante Deus. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E quem sou eu para julgar o outro? Então você já começa errado. Quando vai fazer uma prece, está se comparando com o outro. Não adianta de nada. E esse fluido cósmico universal, que eu coloquei essa imagem, é uma matéria elementar, primária, que ela é moldável pela vontade e pelas leis universais. É essencial para a vida e para a manifestação dos fenômenos naturais e espirituais. Nós estamos imersos nesse fluido. E toda a comunicação que acontece, e tudo que acontece, também tem relação com esse fluido. Vou dar um exemplo. Vou dar mais um exemplo. Quando a gente coloca o nosso pensamento e a gente cria uma forma pensamento e a gente mentaliza uma situação. Por exemplo, eu vou fazer uma prova. Eu já me vejo sentada fazendo a prova e tirando 10. Isso é uma mentalização. Você está criando uma forma pensamento. E essa forma pensamento vai fazer com que você se mobilize, inclusive, para se esforçar para chegar naquele lugar que você quer. Você pode tirar 8, mas você passa na prova. Isso se chama o exercício da fé no futuro. E a ciência espírita nos dá os elementos para que a gente possa construir todos os dias, através da oração e de outros recursos, essa confiança, essa fé no futuro. Porque hoje eu posso ter dificuldades, mas amanhã eu vou vencer. Começando por hoje. E aí, gente, o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 64, vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos característicos do universo. O princípio vital será um terceiro, que é esse fluido. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, eles não são elementos primitivos, pois que tudo isso brota de um só princípio. Ou seja, é por onde trafega o nosso pensamento. Os espíritos que são mais puros, evoluídos, digamos assim, eles conseguem manipular o fluido cósmico universal. Porque ele retira do fluido todos os elementos necessários, por exemplo, para fazer uma determinada mudança de matéria e construir um medicamento. Porque tudo está na natureza, tudo está no fluido. E aí eles conseguem fazer determinadas manipulações do fluido cósmico universal e alguns milagres, que se diz milagres,
foram manipulações do fluido cósmico e fez com que uma determinada pessoa que tinha uma determinada situação de saúde, que está inclusive no Evangelho, ela se recuperasse. Mas é a manipulação do fluido. No livro Entre a Terra e o Céu, Chico Xavier, André Luiz dá uma definição de prece. A prece é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais. Lembram? Conforme a sua natureza, ela paira na região ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na esfera em que surgem. Impulsos de expressão mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Então, quando a gente faz uma prece vertical mais profunda, de agradecimento, né? E que a gente reconhece a importância de Deus na nossa vida, a gente consegue encontrar um impulso de expressão mais nobre e a espiritualidade nos alcança, né? Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Cada prece, quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Aí, vale lembrar da nuvem de testemunhas, porque vocês estão aqui e hoje tem muitos encarnados, tem muitos desencarnados também, graças a Deus. E quando você emite um pensamento voltado à caridade, à bondade, ao amor, aquele espírito que está próximo, ele sente. Tanto quando você faz o evangelho no lar. Todo mundo aqui faz o evangelho no lar, né? Uma vez por semana, pelo menos. O evangelho no lar é tão importante, gente. É uma ação da prece que fortalece não somente quem faz, mas é como se a gente estivesse acendendo, né? Brilha a vossa luz. Como se a gente estivesse acendendo um feixe de luz na nossa casa, que protege o ambiente todo. O evangelho no lar fornece os eflúvios necessários para que a espiritualidade possa trabalhar as relações familiares. O evangelho no lar é tão importante, que uma amiga minha estava fazendo o evangelho e o filho dela, que tem uma mediunidade bem desenvolvida, ele ainda criança, ele olhou para ela e disse, quando ela terminou, ele fez, mãe, tinha uma luz descendo em cima do copo d'água que tu botasse quando tu estava rezando. Uma luz que vinha de cima até o copo d'água, e ele dizia que a luz se espalhava. É o evangelho, a força do evangelho no lar. Então, quem ainda não faz, persevere. Porque o evangelho no lar, ele também favorece, inclusive, que as energias negativas não cheguem na sua casa. É como se tivesse uma barreira. A minha professora do ESD, minha querida Tereza, ela conta uma história de que na casa dela, que é uma casa de oração, de evangelho no lar, ela é trabalhadora da federação e de outros centros, existe uma força tão grande que nada de negativo consegue entrar, por conta das preces e da oração. Então, assim, ela conta isso para a gente, contava, né? Quando a gente estava na aula. Então, o evangelho no lar é um dos elementos importantes para fortalecer a nossa casa, inclusive a nossa casa mental. Diga.
Sim, exatamente. Protege os vizinhos, a rua, o prédio. Olha, tem um dos livros de André Luiz, já vou terminar. Tem um dos livros de André Luiz, eu acho que é Mensageiros, que eles vão chegando na atmosfera terrestre, os mensageiros, e eu acho que é esse. E quando eles vão chegando, que eles se aproximam daquela localidade onde eles vão auxiliar o trabalho dos encarnados, eles vêm brotar da casinha onde vai ser feito o trabalho uma luz. E eles conseguem identificar que é ali que eles vão fazer o trabalho, porque é a luz que brota daquela casa, que é uma casa de oração. Então, vamos proteger a nossa casa também. Jesus disse, já estou terminando, nem ao menos 1 hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse isso aos seus companheiros de luta, né? Porque ele recomendou que é orai e vigiai. E a gente não pode deixar de vigiar. E a gente não pode deixar de orar. Para terminar, eu não sei se vocês conhecem, mas na noite do Natal de 1873, um movimento espírita recém-nascido, em um processo de codificação, a senhora francesa de ascendência alemã, Madame W. Creel, psicografando, anotou a bela e profunda prece ensinada pelo espírito de Caritas, que é a prece de Caritas, que é uma das preces mais poderosas. E Caritas, segundo a literatura, foi uma, né, das almas que participaram do cristianismo nascente. Possivelmente foi também torturada, presa, como os cristãos que foram atirados, né, às masmorras, foram torturados. E ela deu uma comunicação através da Madame Creel, tá certo? Naquele ano. E é um dos espíritos que participou da codificação. E eu queria pedir a vocês e ao irmão para a gente fazer a prece de Caritas juntos, para a gente encerrar a reunião de hoje. Pode ser, meu irmão? Aí a gente faz, né? Essa prece para mim é muito especial, porque era a prece que minha mãe rezava comigo quase todo dia. E eu aprendi com ela. E quando eu fazia, que eu errava, ela dizia assim, no início, que eu era jovem. Aí eu fazia, eu errava, ela fazia, sabe fazer um monte de coisa, mas a oração não consegue decorar, não é possível. Boa noite, minha gente, muito obrigada. Até a próxima.